Bom, nossa aula de hoje vai falar sobre seres abióticos e seres bióticos. A gente sabe que para montar um ecossistema, para um ecossistema ele sobreviver, ele tem que ter a presença desses dois seres, ou também pode ser considerado como dois fatores. Primeiramente, a gente vê essa primeira imagem abaixo, onde tem a imagem de um coelho, a imagem de uma árvore e a imagem de algumas abelhas. Esses seres, eles são representados pelos fatores bióticos, pois eles vão apresentar vida. E na imagem ao lado, a gente vê a imagem de uma rocha, a imagem de uma nuvem com chuva e a imagem de um sol. Então, esses elementos, eles são considerados como tanto seres, como também fatores abióticos, pois eles não vão apresentar vida. Ao lado, a gente pode ver uma imagem bastante rica, né? Com animais e um ambiente da natureza. Essa imagem, a gente vê um ecossistema rico, né? Com vários sistemas trabalhando nesse ambiente. Primeiramente, a gente vê a questão dos animais, que são seres bióticos, né? Pois eles vão apresentar vida. A gente vê também como esses seres bióticos com fatores abióticos, eles estão interagindo entre si nesse ambiente. A gente vê a imagem da água, a gente vê a imagem da rocha, a imagem da água descendo do rio, né? A questão da luz solar, a gente vê o ar. Então, esses fatores são todos fatores abióticos presentes nesse ecossistema. Bom, como eu tinha falado antes, o ecossistema, para se montar um ecossistema rico, ele vai ter a necessidade de ter a presença de seres bióticos e seres abióticos, ou também pode ser considerado como fatores abióticos. Aqui a gente vê, né, um pequeno texto falando sobre seres bióticos. Seres bióticos são todos os seres vivos. Vejam que bióticos é o que apresenta vida, que atua num determinado ecossistema. Então, eles vão apresentar, né, vão estar contidos dentro daquele ecossistema, como animais, vegetais, fungos e até mesmo bactérias. E a imagem abaixo, a gente vê todos eles dentro desse ecossistema. Já na questão de seres abióticos, são fatores físicos e químicos de um ecossistema. Esses fatores eles vão interagir entre si. Então, veja como é importante que duas classificações totalmente diferentes e opostas uma da outra, um que vai apresentar vida e o outro que não vai apresentar vida. E eles necessariamente vão se interagir entre si, ou seja, um vai depender do outro para para manter a natureza, para manter aquele ecossistema vivo. Aí, como diz, né? Esses fatores, eles interagem entre si e com os fatores bióticos, garantindo, assim, um perfeito funcionamento do ecossistema em nosso planeta. Então, o ecossistema em si, ele vai precisar, né, dessas duas interações. O exemplo que a gente pode citar em relação a seres abióticos é a questão do solo, é a questão da água, é a questão da temperatura, é a luz solar, é a umidade do ar, é a questão da chuva, da pressão e da luminosidade. Então, esses fatores, eles nunca tiveram vida, né? E eles não apresentam vida, mas eles vão estar presentes dentro daquele ecossistema. Outra característica muito importante que a gente tem que observar é na questão das relações ecológicas
presente dentro do sistema biótico. Aí eu separei dois termos, que são a intraespecífica e a interespecífica. A intraespecífica é a questão da convivência de animais da mesma espécie. Por exemplo, ao lado a gente vê as abelhas. Essas são abelhas da mesma espécie, né, convivendo uma junto da outra, trabalhando na questão do mel, da produção do mel e recolhendo o mel. E também tem a questão da interespecíficas, que está relacionado a espécies diferentes. A gente também tem que ver a questão de como essa espécie, a convivência dessa espécie pode ser harmônica como desarmônica. Então, aí já vai ser duas características totalmente diferentes, né, que vão trabalhar nesse contexto. Na questão da questão harmônica, as relações elas vão ser positivas entre as espécies, ou seja, as espécies elas vão trabalhar naquele ambiente, mas uma proporcionando uma boa relação com a outra. Aí isso a gente pode considerar como uma relação positiva, porque aquelas espécies entre si vão estar ganhando, elas não vão estar perdendo. E já na questão desarmônica, é a relação de prejuízo, ou seja, vão ser espécies diferentes, né, que vão estar ali competindo por recursos como o ambiente, comida, entre outras coisas. Então, ali, um ponto bastante importante que a gente vê nessa questão da relação negativa é o predatismo, né? Então, uma determinada espécie, ela vai predar a outra espécie que faz parte da sua cadeia alimentar para o seu consumo. Então, essa questão vai ser uma questão negativa, porque só quem vai estar ganhando é um tipo de espécie. A outra espécie ela não vai estar ganhando, né? Ela vai estar perdendo, levando prejuízo. Então, como esses dois fatores, né? Eles vão estar trabalhando entre si, então o ecossistema em si ele vai sair ganhando. Então, como a gente vê nessa questão de um ser oposto do outro, mas a gente ali está vendo que um vai precisando do outro. Então, com a relação desses dois seres, né, desses dois fatores trabalhando junto, então a gente vê que vai apresentar uma relação positiva. Veja que se naquele ecossistema a água, né, que é um fator abiótico, aquela água ela tem que estar numa temperatura, né, então, veja que a água é um fator abiótico, com a temperatura também é outro fator abiótico. Então, aquela água ela tem que estar numa temperatura certa para seres, né? Um ser biótico poder consumir aquela água. Então, veja que como é importante que essas interações, né, entre eles sejam de modo bem natural e que um consiga viver com a presença do outro, né? Então, isso é bastante importante.